Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. E hoje o Evangelho de João, capítulo 6, versos 61 seguintes. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E nós vamos ver o que causou escândalo para os discípulos, que fez com que alguns murmurassem e até abandonassem Jesus. E vamos ver o sentido dessa reflexão para a nossa vida hoje. Sepultados com Cristo no batismo, fostes também ressuscitados com ele, porque crestes no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Conferir Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 12. Sob a ação do Espírito e fortalecido pelas palavras de vida eterna do Mestre, Pedro realiza curas e os fiéis crescem em número. Que o Senhor aumente nossa fé e nos ajude a dar vida às nossas comunidades. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31 a 42. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos
que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Reze comigo. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Reze comigo. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Reze comigo. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Reze comigo. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Evangelho, segundo João, capítulo 6, versos 60 a 69. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Conferir? Evangelho de João, capítulo 6, verso 63.68. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele.
Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Terceira semana da Páscoa, estamos aqui mais um dia, buscando na palavra o entendimento, a compreensão, a sabedoria de Deus, nos revestir dessa sabedoria, porque a sabedoria de Deus é um escudo que nos protege. Por isso devemos buscar pela palavra o entendimento de tudo aquilo que Jesus falou, porque hoje o Evangelho parece-me que vamos ter um momento de tensão, porque em João 6, 60 a 69, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Dura demais a palavra de Deus. E a gente vai ver aí que eram os discípulos dele, de Jesus, que estavam querendo voltar atrás, não estavam acreditando mais em Jesus. Duro para Jesus, duro para o Mestre, ter que passar por esse momento. Porque uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E no que dizemos assim, é devido que os fariseus não acreditaram em Jesus. Tudo bem. A multidão, muitos não acreditaram em Jesus. Tudo bem. Mas aí são os discípulos dele, que querem voltar atrás. São eles que vão dizer: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Assim que muitos abandonaram a fé, assim que muitos abandonaram Cristo, porque sentiram que são duras demais e desafiadoras as palavras do Mestre, que nos obriga até a fazer uma escolha entre aceitá-la, aceitar suas palavras e segui-lo, ou recusar suas palavras e abandonar o Mestre. Parece que aí eram 72 discípulos, 60 vão abandoná-lo, porque queriam um caminho mais suave. E devemos nos perguntar: e eu? Sou mais um desses que procuro seguir Jesus, procurando para atender meus anseios, minha vontade, procurando porque quero um caminho mais suave? Ou sou um desses também dispostos a seguir Jesus carregando nossa cruz de cada dia? Muitas vezes, como diz no Evangelho, em outras palavras, preferimos adocicar o Evangelho, aceitá-lo em sua forma mais suave, mas aceitá-lo na sua forma desafiadora, onde Cristo nos mostra a realidade de cada dia. Sabemos que é mais difícil. E no versículo 61, logo após o 60, quando eles vão murmurar, se fosse no tempo de Moisés, esses que murmuravam estariam ali sofrendo um castigo, não é verdade? No tempo de Moisés não tinha perdão. Quando aquele povo murmurou, veio a serpente, veio tantas provações que eles tiveram por causa da murmuração. Mas nós estamos vivendo agora o tempo da misericórdia. E Jesus mostra-se misericordioso até com aqueles que estavam murmurando. E no versículo 61, Jesus, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, como diz a palavra,
O que ele vai perguntar? Isso vos escandaliza? E nós vamos lembrar o que Jesus estava falando que escandalizou a eles. Esses dias nós temos mostrado aqui que Jesus vem repetindo sobre a boa nova que ele estava anunciando, preparando para a instituição da Eucaristia, dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente. Era por causa disso que eles estavam escandalizados. E esses aí que vão abandonar a fé, porque os fariseus, como eu disse, eles não acreditaram desde o princípio que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, e muito menos iam acreditar que Jesus é o pão vivo descido do céu, que deveríamos comungar dessa carne para podermos ter uma vida. Menos isso ainda. Nem eles escutariam isso, com certeza, mas os seus discípulos escutaram e não acreditaram. Então, como nós já falamos anteriormente, esse número de 60 discípulos que abandonaram a fé foi a primeira heresia que aconteceu. A primeira heresia, porque não acreditar numa verdade, você está seguindo uma doutrina que Jesus nos deu, a sua palavra, mostrando os sinais, mostrando os milagres. E quando chega uma verdade que não aceita, nós nos tornamos hereges, quando não aceitamos essa verdade. E quantos abandonaram a fé católica, não acreditando nessa verdade, de que Jesus se faz presente no pão? E no versículo 62 do mesmo capítulo, Jesus Cristo vai dizer: e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Jesus Cristo mostrou que era por esse meio que a verdade se dirigia até o momento do ápice da nossa fé, que é justamente a Páscoa. Jesus Cristo, ele vai ressuscitar e vai ser elevado até os céus, e nós seremos ressuscitados com ele. Em João 6,63, 63, Jesus Cristo vai dizer: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Ou seja, eles não estavam compreendendo, porque eles estavam entendendo da forma carnal. Eles estavam entendendo na forma material, não estavam entendendo pela fé. O ministério da Eucaristia, se nós procurarmos entender da forma material, nós não iremos entender. Só compreenderemos pela fé, porque ela é palavra de vida. Ela é vida. Portanto, o que é da carne de nada vale. Mas ali é vida, e nós deveremos acreditar na vida, e ela representa a vida, porquanto nos dará também a ressurreição. E no Salmo responsorial, nós vamos justamente, no Salmo 115, falar no refrão: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. E o que Deus fez em meu favor? Enviou o seu Filho para que Ele derramasse o seu sangue, e nós oferecemos esse sacrifício na Eucaristia. Que grande graça Deus nos deu, a sua misericórdia. E quantos, a exemplos desses 60 discípulos, viraram as costas para Jesus Eucarístico. Não quiseram se alimentar de sua carne. Mas Jesus, no versículo 64, ele vai dizer: mas entre vós há alguns que não creem. Porque Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. A gente vai ver que 60 abandonaram Jesus porque não acreditaram que ele era o pão vivo descido do céu. 12 vão permanecer com ele, mas um dentre esses, ainda assim, vai estar com Jesus, não acreditando e duvidando de que ele era o pão vivo descido do céu, que era Judas, que vai comungar sem acreditar, e quando ele vai comungar sem acreditar, o demônio vai entrar nele para atrair Jesus. Isso acontece quando nós comungamos de Jesus inconscientemente, quando nós não comungamos de Jesus espiritualmente, quando nós não nos preparamos para receber Jesus Eucarístico com uma boa confissão, porque Jesus quis provocar em Judas, naquele momento em que ele vai
dizer que um de vós me há de trair, Cristo queria ali uma confissão de Judas, não acusar Judas, para que ele viesse receber dignamente a Eucaristia. Por isso Jesus lavou os pés dos discípulos, para justamente essa preparação, para que eles viessem receber dignamente a Eucaristia. A fé e o Espírito podem nos ajudar a compreender melhor esse discurso de Jesus. Não adianta nós buscarmos o entendimento por meio da matéria, da carne, nós não vamos entender. Porque esse ministério se revela de forma transubstancial. A matéria permanece a mesma, a transformação é espiritual. Ela se transforma na carne, embora não o vejamos. Por isso dizemos transubstancial. E diante do desânimo e do abandono de alguns discípulos, Jesus vai perguntar aos apóstolos: vocês também querem ir embora? E Jesus nos pergunta a mim, pergunta a você também. E você e eu? Queremos permanecer com a verdade de Jesus na Eucaristia ou queremos virar as costas e ir embora? Pedro, em nome do grupo, em nome de nós também, que acreditamos, vai responder. E vamos responder com Pedro: a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Se Cristo tem a palavra de vida eterna e tem palavras de vida eterna, a Eucaristia, ela nasceu de sua palavra. Ela foi inaugurada por sua palavra e nós acreditamos nela também, que é palavra de vida eterna. E por isso, ele professa esse belo testemunho de fé. Tu és o Santo de Deus. O Mestre talvez nos questione. Vai questionar a mim, vai questionar você também. Vocês também querem ir embora e seguir outros caminhos? Ou querem permanecer firmes no meu projeto? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos rezar as laudes agora. A melhor forma de rezarmos a Deus, levantarmos nosso louvor, é por meio da Bíblia. E nós vamos abrir a Bíblia agora e lermos os salmos. Então, vamos rezar a oração das laudes aqui conosco, porque a oração das laudes são louvores, clamores a Deus que fazemos por meio de salmos, de hinos, de cânticos, de versículos bíblicos. Inclusive, nós precisamos recitar versículos bíblicos, precisamos levantar oração, pensamento e oração a Deus para podermos alcançar a salvação. Muitas almas que são condenadas foram condenadas porque não levantaram um segundo de clamores a Deus, não levantaram um pensamento e oração. E os salmos são pensamentos já colocados para nós recitarmos a Deus. Isso se chama oração. Portanto, vamos rezar, porque também vamos recitar preces, clamores a Deus, pedidos a Deus. E isso nós precisamos fazer todos os dias. Muitos desanimam na fé porque não levantam clamores a Deus diante das dificuldades. E aqui nós vamos levantar o nosso clamor a Deus diante de nossas dificuldades. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. Deixe o nome da sua cidade também, se você ainda não deixou, o seu estado, o seu país, sua cidade capital de outro país também. Se você ainda não deixou, para nós também dizermos de onde você é
e mostrarmos sua linda cidade, seu lindo estado ou seu lindo país. Obrigado por sua preciosa participação. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. E aqui falou conosco Sueli Melo. Pede oração pela aposentadoria de seu irmão Sérgio. Já estamos rezando. É mais do que digno nós rezarmos pela aposentadoria. É o momento de nós recebermos o tempo de dedicação ao trabalho que duraram tantos anos e nós temos o direito de receber, não é verdade, Sueli Melo? Ronizeldo Antunes pede que o Senhor abençoe a todos do canal. Obrigado. Que o Senhor te abençoe também, Ronizeldo. Nilza Pereira pede orações também. Vamos rezar pelas suas intenções que lemos aqui. Nilza Pereira. Francisca Destaque também falou conosco. Ieda Ruda, obrigado pela participação de vocês. Maria Ceilma, Saúde Costa, Paulo Sérgio, Maria da Luz Varela, Ana Costa. Dora Quaresma, Hélio Santana. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Estamos também a rezar por cada um de vocês que também colocam aqui de forma tão carinhosa que rezam por nós. E nós estamos aqui graças à oração de vocês e estamos também a levantar clamores por cada um de vocês. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.